Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa ideia de eu preciso comer certinho, que para as coisas funcionarem para mim, para eu atingir o meu objetivo, eu preciso comer tudo certinho. Você já falou isso para você alguma vez? Ou você é do tipo de pessoa que constantemente pensa isso, que para funcionar você precisa comer certinho? E aí, qual que é a minha dúvida aí? Já aconteceu com você de fazer esse questionamento e aí, se por acaso você come uma bala que seja fora do seu planejamento do que é certinho, você já começa a se sentir mal, de repente você já acha que já tá tudo perdido, de que o dia vai ser ruim, de que já caiu tudo por água abaixo. Você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento quando você foge aí do que é aquilo que você considera que é certinho? Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você, porque eu vim conversar um pouquinho sobre isso, como essa frase ela pode te sabotar no teu processo, né? Um dos pontos que eu vim citar aqui, que eu quero que você reflita, que pode te ajudar nisso, o primeiro, gente, é a questão de que o que é comer certinho para você. O que é comer certo? Quais são as suas regras? Você tem clareza de quais são as regras que você criou para você mesmo? E um ponto importante, essas regras, elas são aplicáveis na sua rotina? Elas são atingíveis? Elas são sustentáveis a longo prazo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, porque na grande maioria dos casos, muitas vezes elas não são ou aplicáveis, ou sustentáveis, ou atingíveis aí na sua rotina. Então isso é um ponto muito importante. O segundo, até coloquei uma cópia aqui pra gente conversar, falar tudo que eu preciso falar pra vocês, e é essa ideia, gente, de que comer certinho, muitas vezes tem isso, tem essas regras que eu criei, e dentro dessas regras tem uma ideia muito grande de perfeição. Muitas vezes quem tem esse tipo de crença, esse tipo de pensamento, fala isso o tempo todo, muitas vezes tem uma postura muito rígida consigo mesmo, muito crítica, de que para as coisas funcionarem elas têm que sair perfeitas, de um determinado jeito, e tem assim uma certa postura de inflexibilidade em relação à alimentação. Então, qual é a solução que a gente tem para isso? A primeira é a gente reavaliar essas regras que a gente tem. Quais são as regras que eu criei? E a segunda, e mais importante, é essas que eu falei. Essas regras, elas têm que ser flexíveis, elas precisam ser aplicáveis à minha rotina, elas precisam ser atingíveis, eu preciso atingir isso, preciso conseguir aplicar isso na minha rotina e eu preciso ser sustentável. Então não adianta nada eu criar uma regra de repente eu nunca mais vou comer doce se isso é uma coisa que eu não vou conseguir aplicar a longo prazo, se isso não faz sentido. Até porque, gente, a gente precisa reavaliar essa ideia do que é comer certinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho da minha opinião para você, mas aí você fica muito à vontade para você ver o que é o certo para você. Para mim, gente, comer certo não tem nada a ver com cortar alimentos, deixar de comer alimentos que a gente gosta, de sofrer, de passar fome, de passar vontades. Isso não é comer certo, né? Ou comer só alimentos saudáveis, comer em determinados horários, ter muitas e muitas regras em relação à alimentação. Para mim, comer certinho, se eu puder colocar assim, é um comer flexível, é um comer que respeita o nosso corpo, respeita as nossas sensações corporais, como fome e saciedade, né? Que respeita as nossas vontades, respeita o momento que a gente está vivendo, né? O que é aplicável na minha rotina hoje. Então, para mim, comer certo é isso, é um comer que seja flexível para as determinadas situações que eu vou passar no meu dia. É isso que vai fazer com que eu tenha um comer equilibrado. Um comer equilibrado não tem nada a ver com um comer só um determinado grupo de alimentos, tá? Na minha visão, né? Eu acho que a diversidade, a variação, né? Variar a alimentação, é isso que torna ela muitas vezes sustentável e equilibrada, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, escrevam para mim e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês!